Olá, turminha! Olá, olá, olá! Novamente aqui com vocês o professor Fábio, da nossa disciplina de Educação Física. Isso mesmo, tá, pessoal? Então, turminha, eu, Shaddai, estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos, iremos continuar falando sobre atividades circenses, né? Porém, o nosso tema será já não tão focado nas atividades circenses, tá? Os nossos temas serão acrobatas, elementos das ginásticas no universo circenses. Ok, pessoal? Nós vamos falar um pouco da história, né, pessoal? Que na antiguidade, né, retratando algumas pessoas já na antiguidade já havia visto, né, nas pesquisas, né, nos nossos históricos, que algumas pessoas já haviam imagens nas cavernas, né, desenhos de fazendo movimentos de ginásticas. Qual seria esse? Parada de mão. Como seria esse parada de mão? Como se fosse uma corrida, né, cadenciada, marchada, ok? E alguns rolamentos e etc, ok? Então a gente terá isso no nosso conteúdo de hoje. Falaremos um pouco da nossa história, né, na antiguidade, como que surgiu os acrobatas, acrobacias e tudo mais. Falaremos sobre perna de pau. Eu acho que você, quando era infantil, já tentou fazer uma perna de pau com latas, né? De leite ninho. Amarrava uma corda em cada lata, colocava o pé em cima e andava como se fosse uma perna de pau. Quem não teve infância, né? Não sabe do que eu estou falando. Brincadeira, tá, pessoal? Mas no meu tempo tinha muito isso. E aí nós vamos falar sobre o significado da perna de pau. Qual era o objetivo da perna de pau quando ela surgiu? Era só para apresentações de circo? Negativo. Nós iremos falar também sobre o funambulismo, que inclui a atividade da perna de pau, mas também os equilíbrios de acrobatas em objetos, né, em bola, em círculos, né, em objetos circulares, etc, tá, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês estejam empolgados para mais uma aula de educação física. Fiquem aí, a nossa aula está super divertida, super interessante. Vamos para mais uma videoaula? Então vamos lá. Prepara, 1, 2, 3 e foi! Olá, turma Shaddai, tudo bem? Novamente, bom dia. Professor Fábio aqui com vocês de novo, né? Mais uma vez, para mais uma videoaula, ok? De educação física. Então, turma, hoje nós iremos falar sobre acrobatas, elementos das ginásticas no universo circenses. O universo circenses que na aula anterior nós falamos que éramos algumas atividades de circo, né? Que são alguma atividade de circo, não é isso? Acrobacias, equilibristas, né, pessoal? Trapezistas, não somente eles, mas também os páticos, né? O que mais? Os palhaços e etc. Pessoal, tudo bem? Mas, como vocês podem ver, acrobatas, nós iremos falar um pouco mais sobre eles hoje, né? Temos cada vez mais reconhecer esse mundo e tentar, né, tentar não, nós vamos atribuí-los, né, a nossas atividades físicas, porque tem tudo a ver, né, pessoal? O que eles realizam no dia a dia deles é muito trabalho de atividade corporal, né, de habilidades corporais, flexibilidade, equilíbrio, resistência muscular, força, não é isso? Amplitude, etc. Ok? Como vocês já podem ver nessa figura no nosso primeiro slide, né? Temos aí, ó, equilíbrio, né? Nós temos acrobacia, voo, saltos, né? Impulsão, ok? Nós temos aí contorcionismo, né? Onde exige muita flexibilidade, né? Elasticidade dos corpos. O que mais? Força, vocês podem ver ali no cantinho, tem um rapaz suspendendo peso, né? E etc. Tudo bem? Então, vamos iniciar nossa aula? Vamos lá. As práticas corporais, pessoal, já fazem parte da nossa cultura, né? Só para reforçar, né? E como toda criação humana, carregam consigo as marcas do período histórico e do contexto social em que foram criadas. O que isso significa, professor?
Isso significa, pessoal, que as práticas corporais elas foram herdadas por nós, né? É uma herança, né, que nós viemos trazendo conosco, historicamente, né, desde nossos antepassados, aonde dentro das cavernas já existiam algumas construções de imagem, alguns desenhos, né, relatando que aqueles povos antigos já realizavam corridas, saltos, danças, né, tudo em prol da sua sobrevivência, né, para cada vez mais, né, eles se desenvolverem na sua criação também, ok? Tudo bem? Então essas marcas, né, desse período histórico, elas vêm conosco, né, elas são carregadas conosco. E as atividades circenses, né, as acrobacias, elas também já estavam inseridas nesse tempo, né, nesse mundo, pois o ser humano ele usava assim de técnicas de rolamento, né, de impulsão, saltos para sobreviver e até mesmo para atacar também, ok? Vou passar o slide, vamos lá? Olha aí como eu falei para vocês, olha a imagem abaixo. Alguns desenhos, né, ilustrativos, isso são em paredes de cavernas, tá, pessoal? Isso foi construído pelos nossos antepassados, ok? Pelos homens da caverna, tudo bem? Podem ver aí, ó. Eles já lutavam, né? Já utilizavam alguns princípios, né? Iniciação de lutas, né? Tudo bem? Já faziam ali a caminhada, né? A corrida, né? Isso, tudo bem? Isso tudo era ilustrado nas paredes da caverna pelos homens, tá? Das antiguidades. Algumas representações da antiguidade retratam pessoas saltando e fazendo movimentos, como parada de mão. O que é essa parada de mão, professor? O que é isso? Aquela corrida onde você para, como se você fosse dar um tiro, ok? O tiro, para quem não sabe, é aquele estirão de corrida. Aquela corrida acelerada que você acelera toda a sua velocidade de uma vez só. Você lembra daquelas corridas que tem aquele disparo de revólver? Pá! Aí os atletas saem disparadamente. Então é isso. Ok? Indicando que algumas formas acrobáticas já faziam parte das atividades corporais. Isso é fato, né, pessoal? Isso é fato. O homem foi se desenvolvendo, né, corporalmente, cognitivamente, né, e com ele o seu corpo também, né, as suas técnicas, né, os seus movimentos corporais, as suas práticas foram desenvolvendo. O homem conseguiu explorar não somente o seu ambiente, mas explorar também a si mesmo, explorar a sua capacidade corporal, né, a sua força muscular, a sua flexibilidade, ok? A sua cognição, a sua inteligência, ok? Para criar novos movimentos, adaptar novos movimentos conforme a proporção, né? Conforme ao momento e a ação que era necessária, ok? Como no caso do nadar, né? O homem não sabia nadar naquela época, mas aprendeu, não é isso, pessoal? Ah, mas o homem daquela época não sabia nadar? Não sabia, pessoal. Como muitas pessoas hoje, nos tempos de hoje, não sabem, né? Mas tudo isso foi necessário, né, para o homem se adaptar ao meio, ao mundo, né? E se adaptar consigo mesmo. Então ele teve que criar esses movimentos, né? De nadar, de natação, né? Para a sua própria sobrevivência e desenvolvimento. Dá uma respirada. Cansa. Cansa falar, tá, pessoal? Pensa que não cansa, mas cansa. Então, na China, por exemplo, só um momento. Na China, por exemplo, foram encontradas pinturas de 5.000 anos atrás. Desculpa, tá, pessoal? Acabei me engasgando aqui. Em que aparecem acrobatas. Tá? Em 1306, registros mostram acrobatas chineses se atirando de muralhas e torres e empunhando um dispositivo semelhante a um grande guarda-chuva que amorteceu a sua chegada ao sol.
Eu tenho essa imagem aqui, pessoal, aqui abaixo. Vocês podem ver aqui como se fosse um paraquedas, né? Mas naquela época eles chamavam como se fosse um grande guarda-chuva, porque até os guarda-chuvas chineses naquela época, eles não tinham essa curvatura que tem hoje em dia, né? Essa curvatura, né? Essa dobra, que é onde cai a água e declina, cai logo, né? Para escorrer a água e cair ao chão. Eles eram mais retos mesmo, né? Então por isso eles chamavam de guarda-chuvas gigantes. Mas eles são mais parecidos mesmo com paraquedas. Eu tentei buscar uma imagem mais parecida daquela época, mas não foi muito possível. Mas eu encontrei essa daí que dá para vocês terem uma ideia de como era o que os acrobatas chineses utilizavam essa ferramenta, né? Esse dispositivo que era parecido com um guarda-chuva gigante, ok? E daí surgiu, né, esses acrobatas chineses que já faziam essas proezas, né? Já faziam essas saliências, né? Com os seus corpos, né? Saltando de torres, muralhas, né? Utilizando esses movimentos, né? Desafiando a própria lei da gravidade, ok? Beleza. Na Grécia, durante os Jogos Olímpicos antigos, os atletas realizavam disputas acrobáticas que ocorriam no solo, com corridas e saltos, ou em aparelhos que permitiam a evolução do corpo no ar, como as barras e argolas. Só que elas não eram tão altas como são as de tempos agora, né, pessoal, das nossas Olimpíadas. Nós temos essas barras, né, que elas são de uma proporção maior, onde os atletas já treinam nela, né, justamente para se adaptar e estarem pronto ao período olímpico, né? Mas na Grécia não, na Grécia vocês podem ver na foto abaixo que a barra era mais paralela ao solo, né, mais próxima do solo, era baixa, né, quase da altura dos atletas ou até mesmo mais baixa do que isso. E elas eram constituídas muitas vezes não de ferro, né, pessoal, não de um material muito resistente, muitas vezes de varas, né, como se fossem umas varas de bambu, né, flexíveis. Elas até envergavam, mas não quebravam com o peso corporal, né? E com esse aparelho, né, podemos dizer assim, com essas barras, eles treinavam, né, pessoal, as acrobacias em cima delas, né? Não somente nelas, mas também no solo, né? Fazendo saltos, né? Fazendo giros nos aparelhos, se equilibrando nos aparelhos, como vocês podem ver na imagem abaixo, né? Nessas barras, ok? Que permitiam assim a evolução do corpo no ar, né? A elevação também, além da evolução, a elevação do corpo no ar, ok? E assim foi se constituindo a ginástica, né, pessoal? Dentro do universo circenses. Dentro do universo circenses, eu queria citar também um aparelho que a gente falou, acho que na aula antepassada, não tenho bem certeza se foi na aula anterior, mas eu não sei se vocês já ouviram falar nas massas, né, pessoal? As massas também ela é introduzida dentro do mundo circense, não somente dentro do mundo circense, né, do circo, mas também dentro das Olimpíadas, da ginástica acrobática, da ginástica rítmica, ok? Onde os atletas utilizam, né, aquelas barrinhas de madeira, onde tem uma saliência maior na ponta, né, que tem que fazer malabarismo, né, manipular aqueles objetos ao ar, né, ao mesmo tempo. Às vezes eles utilizam um, às vezes dois. No circo eles utilizam mais de dois, eles utilizam três, quatro, né, e fazendo os movimentos diferenciados, né? Jogando para cima, equilibrando na cabeça, na ponta do nariz, no queixo, né? Fazendo o revezamento dos objetos e etc. Aquele material, essas massas são um dos equipamentos mais considerados difícil, né, de se realizar, principalmente os manipular-os ao ar, né? Fazer o malabarismo, né? Essa apresentação. Nós vemos muito no sinal, né? Muitas crianças fazendo esse movimento, né, de atirar as bolinhas, né, com limões, né, com limões, com bolinhas mesmo, mas com as massas elas se tornam muito mais difíceis, tá, pessoal?
porque você tem que ter uma certa habilidade, né, a manipulação da psicomotricidade fina, né, da coordenação motora fina, que são os dedos, né, para você ter esse tempo, né, e saber ter a noção do peso desse material, né, ter a noção do tempo que ele leva para girar ao ar, né, e voltar em tempo hábil na sua mão, de forma correta, né, com a ponta para você conseguir sustentá-lo, segurá-lo, né? Então isso é uma habilidade que deve ser muito praticada para, vamos dizer assim, deve ser praticada demais para se desenvolver e desse fato você conseguir manusear essa habilidade, ok? Professor, por que você falou disso? Porque nós estamos falando de acrobata, né, ginástica e o universo circense. Dentro do universo circense não tem só as acrobacias, né? Não tem também somente já ginástica, né? Que são os saltos, as piruetas, os saltos mortais que chamam, né? Os giros e etc, os voos. Mas também tem esses materiais que eles se apresentam, como também no circo eles se apresentam com argolas, né? Com os arcos, que são os famosos também, chamados pela gente bambolês, onde tem também algumas apresentações, né, das ginásticas de circo, onde eu utilizo, né, esses arcos, jogando eles no ar, passando por dentro deles no ar, passando dentro deles, pegando fogo, né, e etc. É muito legal, né, pessoal? Então eles transformaram essas atividades circenses, né, dentro do circo, eles transformaram essas acrobacias, essas ginásticas em um entretenimento, né, de forma diversificada, né, com vários movimentos diferenciados, com vários desafios, né, e etc. Vamos passar o slide? Beleza, passando o slide aqui. Tendencialmente, orientação mítico-religiosa. Orientação mítico-religiosa. Então, o que é orientação mítico-religiosa, pessoal? É um ensino religioso com uma apresentação do que vem a ser um mito, né? Orientações metodológicas de ensino religioso, teoria e prática, né, pessoal? E poderá construir uma narrativa mítica sobre a divindade, ok? Então, e bélica, né, também, né? E servindo de treinamento para os guerreiros, dos quais se exigiu agilidade, flexibilidade, força, acrobacia, passou por inúmeras mudanças, mantendo-se, contudo, como uma atividade de promoção da destreza corporal. Então, turma, falando um pouco desses guerreiros, né, desse treinamento, né, pessoal, que parece mais um treinamento militar, onde você tem que fortalecer seu corpo, mais diferente do treinamento militar, onde nós fortalecemos muitos determinados membros, né, e músculos. Dentro dessa orientação mítica e religiosa, né, pessoal, e bélica, os guerreiros treinavam, pessoal, a flexibilidade deles, né, a agilidade, a força, né, para poder realizarem os movimentos acrobáticos, ok? Tudo bem? Para isso, eles não poderiam trabalhar somente, vamos dizer assim, uma área, né? Ou seja, eles não poderiam só trabalhar força, né? Eles não poderiam trabalhar somente equilíbrio. Eles não poderiam trabalhar somente agilidade, né? A não ser que a apresentação deles fosse voltada apenas para a exigência, né, de força, como no caso, né, de onde você vai nas apresentações de circo, onde tem o homem mais forte do mundo, onde ele leva vários pesos, né, carrega pessoas e etc.
Mas dentro dos trapezistas, vamos citar os trapezistas como exemplo, né, onde eles utilizavam argolas, como vocês podem ver na figura abaixo, né, onde eles utilizavam lá aquelas fitas, né, e voltado para a ginástica também, onde temos argolas, né, temos o cavalo, né, que chama aquele equipamento onde os ginásticas fazem manobras, giros em cima deles, né, se equilibrando em cima desse equipamento e utilizando a força dos membros superiores, né? Então, esses guerreiros, né? Essas pessoas não podiam ter apenas um treino específico. Quer dizer assim, por exemplo, se hoje ele chegasse lá para treinar e dissesse bem assim, hoje eu vou treinar somente flexibilidade. Não tem como, tá, pessoal? Por quê? Porque a atividade que eles faziam, né, exigiam todo um preparo para isso, vários treinamentos. Força, agilidade, flexibilidade, força, né? Por quê? Porque a agilidade era necessária para eles trocarem de um movimento para o outro, né? Flexibilidade, porque muitos dos movimentos que eles realizavam eram necessariamente exigiam contorcionismo, né, do corpo, né, dos membros, e força para sustentar o peso corporal, né? Por isso eles não podiam se focar apenas em um treino, ok? Seria um treino de forma integral, geral. Beleza. Uma preocupação constante ao executar as atividades circenses é a segurança do praticante. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de assistir um treino, né, de um acrobata, de um ginástica, né, ou até mesmo de um integrante de circo, mas eles treinam no integrante de circo, eles treinam com aquelas redes abaixo, né? Os trapezistas, por exemplo, quando eles fazem aqueles movimentos, sempre tem a rede de segurança abaixo, né? E até mesmo nas apresentações deles também tem a rede de segurança abaixo. Por quê? Porque esses atos de segurança eles são de suma importância, né, pessoal? Ou seja, caso não tenha esses equipamentos de segurança, qualquer movimento, né, diferente, né, do treino ou da apresentação pode proporcionar, né, risco de vida ou de integridade física para esse atleta, ok? Já voltado para a área da ginástica, né, das Olimpíadas, dos atletas de alto rendimento, né? Por que essa segurança? Porque eles não podem se lesionar, né, pessoal? Os treinos deles já são de alta intensidade, né? Já são treinos exaustivos, intensos, né? De uma carga e uma proporção muscular muito alta. Então eles têm que ter toda essa segurança para não se lesionar, pois, pelo contrário, né, eles não conseguiriam se apresentar nas Olimpíadas, como já teve um caso agora de um atleta que não vai se apresentar nas Olimpíadas, né, porque se lesionou. Eu não sei não dizer para vocês qual especificamente esse atleta, mas um dia desse estava passando aqui a notícia, né, acho que era no Globo Esporte, alguma coisa assim, e que essa atleta ela estaria ausente, né, nas Olimpíadas. Não iria se apresentar. Por quê? Pelo fato de se lesionar. Mas foi pelos equipamentos? Pode não ter sido, né? Mas o equipamento faz parte também do treino, tá, pessoal? Por isso eles têm todo um cuidado, né? Deve ver se todos os equipamentos estão realmente em dias, né? Ok? Vamos trocar de slide. Vamos ver quais são esses procedimentos de segurança. Ok, vamos lá? Tudo bem? Vamos lá. Nunca realizar uma ação sem a proteção de um colega. Normalmente, quando eles estão treinando, esses atletas, né? Esses ginastas, né? Eles têm sempre o acompanhamento do treinador, né? Ou até de mesmo outro atleta fazendo aquele acompanhamento, aquele treino com ele, né? Ou auxiliando para que, no caso, que seja preciso, né? Que no caso, ele esteja precisando naquele momento. Nunca permitir que um colega realize uma ação sem estar acompanhado. Por quê, pessoal? Porque, bem simples de se responder.
Se você está sozinho, como é que você vai ser socorrido se caso você se machucar, né? Se lesionar? Então, sempre tem que ter uma pessoa lhe acompanhando, né? Verificando e enxergando o que você não conseguiu enxergar, né? Na execução dos seus movimentos ou até mesmo na verificação dos equipamentos. Verificar as condições adequadas dos materiais, ver se realmente os materiais estão adequados, né? Se aquela barra está bastante fixa, se aquele cavalo não tem nenhum parafuso, né? Ou algum, vamos dizer assim, algum ponto de fixação solto, né? Se, vamos lá, deixa eu pensar em outro equipamento aqui. Bem, se aquele colchão, né, que eles utilizam muito para pouso, se realmente ele está com a espessura correta, né? Se ele está com o amortecimento, com a espessura dele boa para absorver o impacto, né? Se as cordas não estão desgastadas, pois uma corda desgastada ela pode romper a qualquer momento, né, pessoal? Então é muito perigoso um atleta daquele pegar uma queda de alto, né? De uma proporção bastante alta e não está totalmente assegurado com o colchão perfeito para o impacto, ok? Legal, vamos lá. Vou falar um pouquinho do funambulismo. Pessoal, funambulismo é uma arte, né? Teve até um filme, né, de funambulismo. Qual foi esse filme? Vocês sabem? Eu não sei, eu não estou lembrado, né, qual foi esse filme. Mas teve um filme que lançou filme O Equilibrista, né? Eu não sei se é esse o nome, mas tá, lembrei. A Travessia. Teve um filme que ele é bastante legal. Quem não assistiu esse filme, assista, tá? Que falava sobre o objetivo do personagem principal atravessar um prédio pro outro, né? Se equilibrando em cabo de aço e uma vara. Então, o funambulismo é isso, é uma arte circense que está associada à habilidade de se equilibrar na corda bamba. Todavia, usaremos esse termo para classificar as atividades circenses que envolvem equilíbrio sobre outros tipos de objetos também, tá bom, pessoal? Como perna de pau, arame, monociclo, bicicleta, rola-rola, conhecido também como rolo americano e etc. Tá aí algumas atividades de funambulismo. Não vou me aprofundar muito, tá? Porque ainda vou falar um pouco da perna de pau, que é uma modalidade de ciência em que os praticantes alteram sua estatura normal utilizando duas hastes de madeiras, a estatura alta, né, pessoal? Com apoios para os pés, como se fossem prolongamento das pernas. A perna de pau ela é feita de madeira, né, pessoal? Tudo bem? As modificações de altura existem, tá? Pode ser substituído por outros aparelhos, como latas utilizadas, por exemplo, na brincadeira popular do pé de lata. Quem não conhece pé de lata, pesquisa aí na internet. Eu brinquei. Hoje, dependendo do objetivo da atividade, observa-se uma variedade bastante grande de tipos, formas e alturas de materiais utilizados para a produção de perna de pau. Então, já tem uma grande variante de materiais para fabricar perna de pau. Uma diferença importante entre os modelos de perna de pau é o tipo de apoio. Existe aquelas cujo apoio se encontra na altura das mãos, o que oferece ao praticante uma facilidade para subir e descer. E aquelas em que o apoio é fixo nas pernas, o que dá maior liberdade de movimento para os braços. Para que era utilizar as pernas de pau? Por que ela surgiu? Os povos antigos serviam-se da perna de pau como instrumento de trabalho. Na França, os pastores utilizavam para ter uma visão melhor do seu rebanho, atravessar terrenos alagadiços, tá? Ou colher frutos em árvores altas. Na Espanha, até o fim do século passado, a perna de pau era usada em corridas, em que as pessoas enfrentavam os touros na África. Ela representava divindades em cerimônias tribais e ritos de iniciação. Turminha, chegamos ao final da nossa aula, ok? Não esqueça do nosso exercício. Nosso exercício é muito importante para melhorar ainda mais a fixação e compreensão do nosso conteúdo de estudo, tá? Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, queridos alunos, queridas alunas, tá?
Fiquem com Deus, proteção divina do nosso Pai, do nosso Senhor, tá? Tenham um excelente dia, uma excelente semana, tá? Vou me despedindo de vocês, tá? Tchau, tchau, até a próxima videoaula.